Olá pessoal, eu sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou retornando essa antiga igreja católica, muito antiga. Nos vídeos que eu fiz anterior dessa igreja, que eu sempre tive curiosidade de conhecer a história dela, o porquê que ela está abandonada. Eu consegui a história de um senhor de 92 anos, que está bastante lúcido, e ele me contou um pouco da história do local que ele vivia, num vilarejo que tinha aqui. Olha só pessoal, o detalhe dessa igreja. E essa igreja, pessoal, tem uma história bastante interessante. Vocês vão se surpreender. Olha, os detalhes dessa igreja, coisa linda. Ela tem uma cruz ali na frente, outra aqui no meio, onde ficava o sino, e a outra aqui na ponta. Olha só essa igreja, como é que é linda. Hoje está completamente abandonada. Existia um vilarejo aqui nessa região. Estou aqui, essa igreja aqui, ela se destaca, ela está no alto de uma colina. Então ela se destaca com a sua grandeza. E eu vou contar, pessoal, a história dessa igreja. O que esse senhor, que se chama Seu Manuel, ele me contou. Um senhor de 92 anos, bastante lúcido. Ele me contou a história. Deixa eu olhar aqui, ver se não tem bichinho. Olha como é que ela tá, pessoal, completamente abandonada. Quando eu vim aqui na primeira vez, não tinha esses rabiscos aqui, ó. Hoje tá tudo rabiscado. Fizeram vários vandalismo aqui, né? E aqui, ó, esse confessionário aqui, essa... Susto. Um barulho aqui em cima, deve ser o vento. Eu entrei logo, não rodei a igreja porque tá ventando, eu tô sem o microfone e vai fazer barulho. Esse tipo de confessionário que o padre ficava atrás dele para poder as pessoas se confessarem. Ele ficava aqui, ó, exatamente nesse lugar. Então já mexeram, já destruíram ele. A igreja aqui, pessoal, ela é muito antiga. Ele não sabe exatamente quando que ela foi construída. Ele sabe dizer o que aconteceu aqui por volta dos anos 60 e 70, que isso marcou muito a vida dele, marcou muito a vida do vilarejo que tinha aqui nessa região. Por volta dos anos 60, pessoal, chegou um padre aqui, vindo, ninguém sabe da onde. Ele veio para começar a fazer a paróquia aqui da região. Ninguém sabe da onde que ele veio, de que ordenação, de qual igreja católica, documentos, ninguém sabia nada dele. A única coisa que aí a pessoa sabia o nome dele, Padre Abel. Ele chegou carregando uma batina velha, e sempre andava com ele um crucifixo negro pendurado no seu pescoço. Era coisa inseparável. Quando você via Abel, você via o crucifixo. O que acontecia? Logo a comunidade mudou por causa de quê? Essa igreja aqui começou ficando com uma certa fama de ser uma igreja milagrosa, porque esse padre, ele começou a operar alguns milagres aqui nessa igreja. As pessoas vinham aqui fazer oração, cada um com suas enfermidades, com seus problemas. Então o que aconteceu? As pessoas vinham aqui, o padre ficava sabendo das coisas, até através do confessionário, ou participando ativamente na vida do pessoal do vilarejo. O que começou a acontecer neste local, pessoal? Aqui está os fundos da igreja. O que começou a acontecer? Parece que uma criança era muda. Ela começou, deixa eu entrar, senão o vento vai atrapalhar o áudio. Uma criança, ao padre fazer uma oração muito forte para ele,
para essa criança aqui. Essa criança era muda. A criança voltou a falar depois de 3 dias. Depois de 3 dias, a criança voltou a falar. Uma pessoa que estava, esse aí foi o caso mais impressionante que o senhor Manuel, o senhor de 92 anos, me relatou. Uma mulher, ela estava sendo velada aqui, ó, neste local, exatamente aqui, ó, que aqui, ali ficavam os bancos, ficava uma sequência de bancos, né, lá, aqui, e aqui ficava o meio, né, para poder centralizado com a porta. As pessoas entravam e já tinha acesso direto ao altar. Aqui tinha um portãozinho aqui, esse portãozinho já quebraram. Aí você passava, abria, passava, só quem tinha acesso a esse pedaço aqui são as pessoas especiais e o padre, e aqui ficava o altar. Esqueci de falar, essa igreja aqui era de louvor a São Bartolomeu, ele me falou, a São Bartolomeu. Eu nunca vi nenhuma igreja com esse santo, São Bartolomeu, para mim é novidade. Era São Bartolomeu e o padre era Abel. Então o que aconteceu? A mulher estava sendo velada aqui, o caixão dela estava aqui, ela estava sendo velada. Depois de 3 horas, ela aqui dentro, aqui o padre tocou na mão dela, fez oração. Depois de 3 horas, ela aqui dentro do caixão, depois de 3 horas, ela aqui dentro, sendo velada aqui. Depois que o corpo dela chegou, ela 3 horas permaneceu aqui dentro dessa igreja. 3 horas depois, ela acordou e a frase que ela falou foi impactante. Ela falou, ele me chamou. Foi impactante. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram, todo mundo vinha aqui, a fama da igreja, do padre, a ponto de que a igreja lotava de pessoas esperando o milagre, e aqui fora, para vocês terem ideia, aqui fora ficava lotado de pessoas sentadas, pessoas faziam romaria, as pessoas sentavam aqui, ó, nessa escadaria, tudo esperando um momento para que o padre pudesse atender lá dentro, para poder fazer um milagre. Teve pessoas que não enxergavam, voltou a enxergar. Teve pessoas que tinham problemas mais, assim, teoricamente mais simples, como dor nas costas, a pessoas que era diabetes, entendeu? Pessoas que têm aí esse tipo de enfermidade, saiu daqui completamente curadas. Só que não durou muito tempo. Parece que estava chamando a atenção, chegou a chamar a atenção até do Vaticano, que mandou emissários para aqui, para essa cidade aqui de Campos, para poder vir nessa igreja, para poder investigar esses supostos milagres. Foram ver a mulher que estava no caixão aqui, e ela praticamente ressuscitou. Foram conversar com ela sobre a criança que não falava, que voltou a falar, sobre cego que voltou a enxergar. Só que o Vaticano, os emissários, não tiveram a comprovação que realmente isso era um milagre. Não tiveram comprovação. Eles não tiveram a comprovação que realmente a mulher estava morta. Eles não tiveram a comprovação que a criança realmente era muda. Eles não tiveram a comprovação que as pessoas que eram cegas realmente eram cegas. Ele não teve. Ele achou que isso era boato, fama. O padre era uma espécie de, sei lá, de bruxo, alguma coisa assim. Aconteceu o quê? Que no ano de 1974, de um dia para o outro, as pessoas estavam vindo aqui direto, um dia para o outro, a igreja amanheceu completamente abandonada. Janelas abertas, porta aberta. E o Padre Abel? Aonde que estava o Padre Abel? E os santos estavam aqui ainda, tá? O santo do São Bartolomeu ainda estava presente. O que aconteceu com o Padre Abel? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Padre Abel simplesmente desapareceu. Ninguém nunca ouviu falar sobre ele, nunca soube aonde que esse Padre Abel estava. Umas pessoas que não faziam romaria aqui, falam que os anjos levou o Padre Abel. Entendeu? Levou o Padre Abel, que o Padre Abel era santo, que ele poderia ser o próprio Jesus Cristo reencarnado, entendeu? Poderia ter sido. Isso é a história dessa igreja aqui, porque ela está abandonada e nunca mais ela foi a mesma coisa. Nenhum padre veio para cá, nenhum padre quis paroquear aqui dentro por causa dessa fama de milagrosa, porque
Imagina, um padre se viesse para cá para substituir o Padre Abel e ele não fizesse a mesma coisa que o Padre Abel ia fazer, esse padre ia ser tratado como um padre fraco, um padre sem fé, entendeu? Um padre sem sei lá, entendeu? E é a mesma coisa de um jogador, você tirar o craque do time, o goleador, e colocar um perna de pau. Quer dizer, ele vai ser criticado, não é a mesma coisa. E assim, foi por isso que ninguém veio aqui. Ficou uma moça vindo aqui direto, ela limpava a igreja. Fecharam a igreja, o cara bonitinha e tal. Só que ninguém queria vir mais, porque não tinha padre. Algumas pessoas vinham fazer orações e tal, só que foi diminuindo. Cada dia mais as pessoas também do vilarejo foram indo embora para outros lugares, porque aqui é uma roça, como vocês podem ver, aqui é uma roça, então cada vez as pessoas foram migrando para cidades vizinhas, para trás de empregos, porque na roça vai diminuindo a oferta de emprego, essas coisas assim. Então o que aconteceu? As pessoas foram diminuindo. Aí tinha uma mulher que vinha sempre limpar aqui a igreja, né? Ela fazia um grupinho de orações aqui com as senhoras da igreja. Essa mulher, ela morreu. Mas dizem que ela morreu de causas naturais, só que ela passou mal após, parece que ela teve uma visão que ela viu, quando ela entrou nessa porta, então por essa porta, ela teve uma visão, quando ela abriu a porta, ela teve uma visão de ver o padre em pé bem ali, olhando para ela. A igreja estava vazia, ela estava entrando para poder fazer a limpeza dela. Ela viu o padre. Aquilo mexeu muito com ela, ela tomou um susto muito grande. Aí depois ela voltou para trás, a porta ficou aberta um pouco, ela voltou, quando ela retornou, foi olhar novamente se realmente o padre estava aqui. O padre não estava. Ela foi nos fundos, tudo fechado. Ela começou a achar, tipo assim, duvidar dela mesma, será que eu vi isso mesmo? E ela ficou mexida com aquilo, emocionada com aquilo, que levou 2 dias, ela faleceu, infartou. Então são casos que o senhor Manuel, ele me contou, o senhor de 92 anos, ele me disse sobre essa igreja aqui. É uma coisa bem interessante, que eu achei bem impactante mesmo, a história dessa igreja aqui, que eu estava doido para saber, finalmente eu consegui a história dessa igreja. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa igreja aqui foi palco de vários milagres ou de um charlatanismo? Será que foi realmente milagres mesmo? Ou foram pessoas contratadas por ele para poder usar de má fé das pessoas, até para arrecadar dinheiro? Não sei. Quem sabe? Eu não duvido de nada, né, pessoal? Não duvido nem que foi milagre, também não duvido também que pode ter sido maldade. E aonde esse Abel foi parar? Aqui foi uma história de fé e emoção. Ok, pessoal? Então essa história aí dessa igreja, é muito interessante essa história, que fiz questão de vir aqui para contar a história dessa igreja aqui, que na minha opinião ela é maravilhosa, ela é muito bonita, o jeito dela, parece aquelas igrejas medievais do século 17, século 18. Olha o estilo dela, bem medieval. Então eu acho ela linda. Fosse bom que eu restaurasse ela, mas infelizmente já está aqui completamente abandonada dentro de uma propriedade imensa, enorme mesmo. Mas aí, pessoal, deixe nos comentários o que vocês acharam, e se vocês gostaram do vídeo e ficaram até aqui para escutar essa incrível história, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que vocês acharam, ok? E chame mais pessoas para poder participar do canal Fabrício SB. Aqui eu vou trazer explorações, lendas, lugares com história. Tem lugares que eu gravo, não conheço a história logo de imediato, de repente, futuramente eu tento voltar novamente e procurar a história como eu fiz dessa igreja. Eu consigo, tem lugares que infelizmente eu não consigo nada, que ninguém. Essa aqui eu gravei 2 ou 3 vezes aqui e eu não conheci ninguém, perguntei várias pessoas e ninguém sabia da história desse lugar. Mas finalmente uma pessoa me indicou, o senhor Manuel, e eu mando um grande abraço para ele, longevidade. Ele tem 92 anos, um garoto ainda, muito lúcido. Ele viveu aqui nessa região aqui e ele me contou essa incrível história
da igreja de São Bartolomeu, do Padre Abel. Fica todos em paz. Fui! Cada porta uma lenda pra contar, cada sombra um mistério pra desvendar. No canal do Fabrício SB, a aventura nunca vai morrer. Exploração urbana, coragem na mão. Vem descobrir o que há na escuridão. Se inscreve agora, vem se juntar no Fabrício SB. O medo vai acabar.